Sejam bem-vindos para mais um estudo do Vem Segue-me, né? Da semana 28 de abril a 4 de maio, com o tema A Lei que Governará a Minha Igreja. A gente vai estudar as sessões de doutrinas e convênios 41 a 44. Né? A gente vai ver um pouco sobre consagração, sobre a lei que o Senhor dá a nós, membros da igreja, discípulos do Salvador, né? Perfeito. Então o Senhor ele estabeleceu algumas leis, né? As leis elas nos servem de referência para que a gente possa ser direcionado, ser guiado pelo Senhor através dos seus mandamentos, através das suas leis, das suas ordenanças. Então o Senhor estabeleceu algumas coisas naquela época, né? Em especial a partir da seção 41, que era a lei de consagração, que era a lei que o Senhor estabeleceu que as pessoas, né, deveriam doar tudo aquilo que eles possuíam, né? Consagrar é doar, é fazer com que não apenas os seus talentos, né, mas os seus bens, as coisas nas quais valiosas que você tem. Então, quando o Senhor fez isso, os membros da igreja naquela época, eles tiveram algumas dificuldades, né? Mas de onde que veio essa revelação para essa lei? Desde da época dos apóstolos, lá em Atos, que a gente viu que os apóstolos, juntamente com aquele povo, o povo doava seus bens e era entregue a quem? Aos apóstolos do Senhor. Está lá em Atos 4, no capítulo 4 de Atos. Então, as pessoas doavam e era entregue aos apóstolos, e os apóstolos viam quem tinha maior necessidade. Então, muitas vezes, naquela época, tinha aquela parte de você vender a propriedade e depositar tudo nos pés dos apóstolos para que eles pudessem gerenciar e verificar quem estava necessitando, né? Então, é uma lei que o Senhor estabeleceu, que a lei da consagração é uma lei celestial. Porém, os membros da igreja não tiveram, digamos assim, facilidade em cumprir essa lei, né? Entretanto, a gente hoje tem visto que quando o Senhor ele mudou a lei, ou adicionou a lei do dízimo, a lei de consagração, né? O Senhor fez isso. Adicionou a lei do dízimo, que é 10% do que anualmente dos ganhos de cada indivíduo. Então, a lei da consagração, ela é muito mais ampla do que a gente pode, da nossa compreensão. Então, a gente vai consagrar nosso tempo, nossos talentos, né? Então, às vezes, a chamada lei da consagração e mordomia, essa revelação ensinava aos santos como buscar a igualdade econômica, sem negligenciar a escolha voluntária e a responsabilidade individual de cada um. Isso não era feito por meio de propriedade comunal, mas exigindo que os santos, né, consagrassem suas propriedades. De fato, isso era um desafio muito grande para as pessoas daquela época. Assim como para nós, hoje, quando o Senhor realmente adicionou outra lei, que é a lei do dízimo, então fez com que a gente pudesse consagrar nossos talentos e a nossa vida ao Senhor das diversas formas, não só apenas doando financeiramente, mas a gente pode consagrar através dos nossos talentos, a gente pode consagrar através do nosso serviço voluntário. Então, a lei da consagração ela é muito ampla e nós somos desafiados a viver as leis do Senhor, né? Mesmo que essa lei ela tenha um desafio maior de consagrar tudo que a gente tem ao Senhor. E é importante saber também, né, o que é a consagração. Né? Tem diversos tipos de consagração. A consagração ela é um conteúdo muito grande, né? Mas o Helder Tetódio Christofferson, ele resume, né? Consagrar significa separar ou dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado a propósitos santos. Então, é algo que é para a gente fazer, né? Ou a gente faz ou a gente dá, né? Para que tenha um propósito santo, né? A gente está aqui, por exemplo, aqui fazendo os vídeos do Vem Segue, né?
ou a gente está consagrando uma parte do nosso tempo, né? Ou quando os missionários mesmo, eles estão servindo seus 2 anos de missão, eles estão consagrando o seu tempo, né? Então a gente e eles estão consagrando, né, o tempo para algo, um propósito santo, né? Abrange muitos conteúdos, né? Mas essa é o principal, né? É interessante lembrar que os santos, eles tinham uma missão de... O Senhor chamou para ser reunidos em Ohio, né? Na semana passada falando sobre isso. E eles foram para lá, obedeceram ao Senhor. E é interessante que eles não interrogavam por que ele tinha passado de um lado, de uma cidade para outro, de um estado para outro. E como ele aceitava essa lei de consagrar, deixar tudo que ele tinha, porque eles deixavam a casa, suas fazendas, tudo que eles tinham, eles iam embora e deixavam lá e embora, obedeciam ao Senhor. Quando o Senhor, não, vamos para outro lugar, porque eles eram perseguidos, já falamos sobre isso. E aí, nós falamos umas 3 semanas atrás que Oliver Cowdery e outros elders, eles foram pregar o Evangelho, saíram de lá de onde eles estavam, em Nova York, e foram pregar o Evangelho em Ohio. E quando chegaram lá, eles foram pregar o Evangelho aos índios. E quando eles chegaram para pregar para os índios, houve uma burocracia grande, que eles tiveram que deixar de ensinar ele porque não tinha condições, tinha que pegar uma licença, que o governo não deixou, que no caso eram os lamanitas, né? Era a missão dele pregar os lamanitas. E eles foram impedidos, mas nesse momento ele só pregou aos lamanitas. Eles pararam de pregar os índios porque não houve condições, eles foram impedidos devido o governo não ter liberado, porque ele tinha que ter uma licença, os outros elders ainda saíram para pegar essa licença. Enfim, não foi concretizado o aprendizado dos índios. Mas nesse meio tempo, eles também ensinaram, no caso, que eles chamavam dos homens brancos. Aí ele preparou, ensinou o evangelho aos homens brancos, né, e não era mais os índios. E quando eles foram para Ohio, quando o profeta chegou lá, com o pessoal também que mudaram para Ohio, chegou lá, viram que eles estavam vivendo já a lei da consagração. Para eles era a lei da consagração. Só que aquela equipe lá que estava vivendo numa fazenda que foi pregado o evangelho, aquele pessoal ali estava vivendo uma lei da consagração diferente. Eles pegavam o que eles tinham, porque eles estavam vivendo a lei da consagração ainda eles estavam vivendo a lei da consagração de Atos, do povo antigo, da época dos discípulos. Eles diziam que era mesmo a lei da consagração, e não era, porque eles tinham tipo um relógio, aí colocava lá, para todo mundo junto, vender ou fazer uma coisa. Tinha uma televisão, por exemplo, na época não tinha, né? Uma época não tinha, dando exemplo, tinha um armário, aí juntava lá, para ser distribuído entre eles, só que era assim. Eu estou precisando do relógio, vou pegar o relógio de fulano lá e usar, estava usando o relógio. Então isso não era a lei da consagração. Quando o profeta chegou lá e disse, não, achei boa ideia o que vocês estão fazendo, mas isso não é viver a lei da consagração. Nós temos que viver a lei da consagração de acordo com o que o Senhor ensinou, de acordo com a revelação que eu vivi. E eles saíram de lá para viver, esperar a receber essa lei, essa lei que fala em Doutrina e Convênios, do 41, 42 e até o 44 fala também sobre isso, além de falar outros princípios. E como eles falaram, a lei de consagração é consagrar o que você tem, não é só dinheiro, é seu tempo, seu talento, mas é uma lei celeste, uma lei onde você vai pegar o que você tem, juntar e dividir iguais, em partes iguais, com o propósito de não é para ajudar só financeiramente, não é. É para que também esse momento que você está doando, seja também para edificação do reino do Senhor aqui na terra. No caso, isso é Sião, né? Todos têm direitos iguais. E aí aquele pessoal, o profeta chegou e disse, não, vocês vão, a revelação é essa que foi dada. Aí explicou para eles que era a revelação, e muitos aceitaram na época e outros nem aceitaram. Mas eles viviam tipo assim,
Ele achava que era para usar, quando eu quiser, eu vou usar aquele copo que está ali. Eu vou usar aquele armário que está ali. A hora que eu quiser, eu posso pegar um relógio ou uma roupa de fulano e usar. E não era. A lei da consagração é você juntar o que tem e dividir em partes iguais. Um tem menos, outro tem mais. Vamos juntar e dividir em partes iguais. Como a André falou, que hoje em dia nós temos essa lei da consagração através da lei do dízimo, que é 10% do que nós recebemos. E esse dinheiro não é para pagar o dízimo ao bispo, que ele vai falar sobre o bispo. O bispo não recebe nada, é como se o bispo como se fosse um pastor, mas ele não recebe dinheiro nenhum da igreja, ele tem o seu trabalho. Ele é voluntário, né? Ele é todo serviço, todos na igreja somos voluntários, um professor, um bispo, ele tem o seu trabalho. E ele usa seu tempo. Consagra, né? Consagra seu tempo, que isso é consagrar, para ajudar aos santos, no caso, os membros da igreja. A diferença é semelhante a um pastor, por isso, né? Que ele cuida das ovelhas. O bispo também cuida das ovelhas aqui na terra, na igreja. Mas ele não recebe dinheiro nenhum, ele consagra o seu tempo. E o dinheiro é todo organizado, recebe de volta. E outra coisa, além disso, a gente tem as ofertas que são dadas para consagrar as pessoas, ajudar as pessoas, os pobres necessitados que estejam precisando no momento. Mais na frente vamos explicar sobre isso, não vamos entrar em detalhes dessa hoje porque não temos tempo. Então, naquele momento que eles foram para lá, eles foram para o raio receber essa lei, e também que é uma lei celestial, com princípios celestiais também, mas eles foram para lá para receber mais revelação, e lá também ia construir o templo, e esse templo foi construído com as mãos dele, mas com materiais, com coisas que ele doaram, consagrado para doar o primeiro templo que foi em vida. Então, a consagrar é isso, é você deixar todos iguais, consagrar o que você tem, dividir em partes iguais. E o interessante, né, que naquela época, quando os santos eles consagravam, eles vendiam casa e tudo que tinham, e aí doavam o dinheiro para que um bispo administrasse isso, né? Para que o bispo pudesse administrar como usaria aquele dinheiro que estava lá. E aí quando, vamos supor que aquele dinheiro foi usado para construir uma capela, e aí sobrou dinheiro lá, e aí o dinheiro que sobrava, ele distribuía igualmente para as pessoas que necessitavam, que estavam precisando de ajuda ou de alguma coisa, né? E aí o Senhor, logo no começo, ele também escolheu, o Senhor, como tudo é perfeito, ele escolheu uma pessoa para que fosse responsável por isso. E aí naquela época ele chamou o Edward Patrick, né? Edward Patrick. Ele escolheu essa pessoa para que ele ficasse responsável em fazer a organizar a doação dos santos. E aí a igreja começou a crescer com isso, mas logo depois os santos não estavam mais fazendo esse tipo de doação, de vendendo casa, de vendendo tudo. E aí foi quando o Senhor instituiu uma nova lei, né? Que foi a lei do dízimo, como a irmã André estava falando. Onde ele instituiu que os santos eles doavam 10% do valor anual que eles ganhassem, que eles estavam recebendo. E aí esse dinheiro que era doado para ele era usado para ajuda, para construção de templos, para construção de capelas, para os próprios membros da igreja. E ajudar, e como a irmã Graça estava falando, tem também as doações, que eram oferta de jejuns, né? Que eles faziam, e outras doações para ajuda humanitária, para outras coisas. E aí a gente pensava assim, mas como é que eu vou saber, meu dinheiro foi usado, não foi e tal. Mas a igreja ela tem um relatório que você recebe anualmente de como está sendo usado. Até na conferência, nas conferências gerais quando começam, eles relatam lá como está sendo usado o valor que você deposita, que você olha assim, quando você vê, eu achar o valor que eu coloquei é tão pouco em relação ao que está acontecendo no mundo, ao que a igreja está ajudando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está investindo em cursos para os membros, em outras coisas, né? E a gente vê, quando a gente vai ver no final, realmente aquele valor ali que eu doei é
É muito pequeno, é insignificante. Porque existe o acerto do dízimo, né? Final do ano é chamado, tipo assim, graça, você doou, suponhamos, dando exemplo, todo ano, todo mês eu dou durante os 12 meses, R$100, vai ficar R$1.200. Aí eu vou lá, eu tenho o meu recibo que eu dei. E aí você doou 1.200 sim. E esse dinheiro não ficou para a igreja não. O dinheiro, por isso que muita gente fala assim, nossa, as igrejas vocês têm prédios bonitos e tal. Não é, porque não é que somos ricos, porque todo dinheiro não pode sumir uns centavos. Se sumir uns centavos, alguém tem que dar conta do que aconteceu. Porque todo dinheiro é doado para usar no reino do Senhor aqui na terra. O que é o reino do Senhor? Estarmos num lugar com a capela, com tão confortável, os templos. Ele falou sobre o jejum. O jejum é assim, nós jejuamos 24 horas, ou se podemos jejuar só 6 horas. Aquele tempo que passamos sem comer e sem beber, aquele valor, suponhamos, eu deixei de comer quantas refeições? 2 refeições. Para mim, quando eu vou comer, eu vou me alimentar, quanto eu gasto em cada refeição? Suponhamos, dando exemplo, R$30, então eu deixei 2 refeições. Então, no caso, vai ser R$60. Se eu deixei de comer, minha alimentação é R$15. Eu deixei de comer 2 alimentações. Então, 15 por 15, 30. Aí eu vou doar como oferta. E esse dinheiro é usado para ajudar as pessoas necessitadas aqui na terra. E ainda tem outras ofertas que a gente dá, ajuda humanitária. Temos o programa Do Mãos que Ajuda, né? Mãos que Ajuda, você vê muita igreja lá. O que é isso? São as doações e consagração, consagrar o nosso dinheiro para ajudar as pessoas aqui na terra e ajudar o reino do Senhor. Porque uma pessoa que está confortável em sua casa, que está se alimentando bem, que não está trabalhando, mas conseguiu se alimentar com dinheiro de doação, essas pessoas vão estar bem em casa, um bem-estar, vem para a igreja, participa dos programas da igreja, cresce espiritualmente. Então a gente está fazendo porque o reino do Senhor cresça aqui na terra. E o Senhor, ele escolheu, né, uma pessoa que foi o Eduardo Petro, né, para ser o bispo. E eu achei muito interessante o que fala lá em Doutrinas e Convênios 41:5, que fala assim: aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo, e aquele que diz que a recebe e não a pratica, esse não é meu discípulo, e será expulso de vosso meio, né? Acho muito interessante porque o bispo, né, ele fez aquilo acontecer, ele recebeu a lei e ele praticou a lei, né? E como fala no tópico, né, aquele que recebe minha lei e a pratica é meu discípulo. Então, a partir do momento que a gente recebe a lei do Pai Celestial, né, pode ser a lei do dízimo, a lei da consagração, né, ou qualquer outro tipo de lei, e a gente pratica essa lei, a gente vira discípulos de Jesus Cristo, né? E é uma coisa que é muito impactado hoje na igreja, né? Falar sobre discipulado, né? Porque a vida de Jesus Cristo foi isso. E a nós ela também pode ser. Quando a gente faz o quê? Quando a gente pega, né, e estuda as leis que o Salvador Jesus Cristo nos deu, e a gente pratica essas leis em nossas vidas, né? A gente aplica nas nossas vidas. Tem até uma parte no seminário, né, que é agir com fé, né? A gente fala sobre a aula e no final a gente fala como a gente pode agir com fé, de acordo com o que a gente aprendeu, né? Então, aí é um momento de agir, é um momento de ação, né? Teve um vídeo que eu assisti do David Jabedna, que ele fala que a gente ora pela oração da fé, mas a gente faz a oração e depois a fé é um resultado de uma ação que a gente faz, né? Então a gente deve agir, a gente deve ter uma ação para que a nossa oração ela possa ser atendida, se for a vontade do Pai Celestial, né? Mas tudo disso depende de uma prática, né? Uma prática de consagrar, uma prática da lei do dízimo, uma prática de ir para a casa do Senhor,
uma prática de renovar os convênios que fizemos com o Pai Celestial. Até o Adalberto traz uma pergunta. Por que Deus nos dá leis e mandamentos? De que maneira você é abençoado por conhecer os seguintes mandamentos? Fiquei pensando que as leis e os mandamentos do Senhor, eles são como sinais de proteção para a nossa vida. Assim como um sinal de trânsito, ele alerta e orienta sobre o seu ir e vir, né? Quando você tem que parar, quando você tem que seguir. Os mandamentos de Deus, eles servem de proteção. Ele é como um escudo para a nossa vida. Quando a gente está vivendo dentro e a maneira do Senhor, a gente vai ter mais o Espírito do Senhor, a gente vai ter a sua orientação, né? A gente vai estar protegido, né? das fatalidades, das dificuldades do mundo. Então, quando a gente guarda os mandamentos, quando a gente compreende as leis do Senhor que Ele estabeleceu, e Ele nos dá direção, nos dá maior entendimento. Então, a gente vai estar mais próximo do Senhor quando a gente cumpre, quando a gente vive essas leis, né, que são orientadas e determinadas pelo Senhor. E aí, quando ele fala aí, quando ele fala das doações, que as pessoas vendiam casa e vendiam mantimentos, tudo, as pessoas elas não eram obrigadas a fazer isso, né? Elas doavam porque elas sentiam no coração dela que tinha que fazer aquilo. É como aquela passagem da viúva lá, que ela deu, acho que da viúva. Sarata, né? Que ela doou o que ela tinha, né? As 2 moedas que ela tinha. Aí o Senhor disse aos outros, o Senhor conseguia saber o que é que os outros estavam pensando na sala. Aí ela doou mais que vocês, que ela doou tudo que ela tinha. Eles estavam doando o que estava ali sobejando, que estava sobrando, né? Falando isso, eu lembrei, sabe o quê? Que o Senhor, quando voltar, essa lei vai ser cobrada de nós. E aí vamos ter que colocar tudo que temos aqui nessa mesa aqui, o Senhor vai dizer assim, agora vai ser dividido, todos vão ser iguais. Porque quando o Senhor chegar, essa terra, a gente já falou sobre isso, essa terra vai ser igual à terra que era antigamente com Adão e Eva, vai ser uma terra só. O Senhor vai fazer, Ele é milagroso, né? Vai que todos nós sejamos iguais. Então, só por Ele aqui, para viver essa lei da consagração integralmente. E se for viver de acordo com os homens falando, vai ter briga, né? Eu não vou igual que eu tenho. E ele vai e só vai alcançar o reino celestial quem estiver vivendo. E Ele vai chegar para muitos e vai dizer, né? Vende tudo que tem e dá aos pobres. E segue, né? E vem e segue. Vai ser difícil, vai para alguns que têm o coração voltado para o dinheiro, para a glória dos homens, vai ser difícil. E aí nós, santos dos Mundias, que somos membros da igreja, fazemos convênios de obedecer essa lei da consagração. Já no templo, nos preparando. Apoiamos essa lei, então temos que estar nos preparando agora. Às vezes a gente tem até uma carona para dar a uma pessoa, uma coisa que tem que repartir com essa pessoa, até no que nós temos. É nossa casa, às vezes a gente tem uma roupa que nem estamos usando. Ou até se estivermos usando e a pessoa precisar, a gente tem que dar, porque isso faz parte de consagrar e ajudar as pessoas. O consagrar, né, que muitas pessoas pensam, não é apenas você vou dar o dinheiro que eu tenho, pronto, acabou. A igreja quando chegar o dia que ele vai precisar dessa lei, ela não vai deixar os membros desamparados, eu dei tudo que tem e agora eu vou ficar sem comida, sem bebida, sem nada. Não é assim, né? A pessoa que vai administrar os bens que são consagrados, ela vai saber administrar para que os membros da igreja não passem fome nem necessidade. Ele não vai deixar com que as pessoas passem necessidade. Ele vai trabalhar com aquele valor que ele ganha, que ele pegou ali, as doações, para que todos fiquem iguais, tenham o mesmo poder aquisitivo e igualitário para todos. E também não é assim não. Tem uma pessoa que não gosta de trabalhar, preguiçoso. Aí eu tenho o meu trabalho, não, ele não tem o que comer, mas ele não tem porque ele não vai trabalhar, não vai se manter. A igreja ensina e nós devemos ser autossuficientes. Esse princípio, né? A igreja, com esse dinheiro que é doado, ela tem vários programas. Um é estudar, não só estudar a escritura, mas devemos estudar os livros também, estudar, fazer faculdade, ser autossuficiente. E a igreja ainda ajuda, né? E a igreja ainda ajuda já com os programas para... Hoje em dia você não tem, o governo também, né? Tem os programas. Hoje em dia não tem como você deixar de estudar
E se você for um bom profissional, estiver preparado, vai aparecer emprego para você. Então não é consagrar por glória preguiçosa e doar, não. Eu gostei lá na seção 42, o mandamento que o Senhor deu o Senhor, quando o profeta recebeu a revelação, da seção 42, no versículo 61 ao 60. 42, 61. Ele diz assim: se pedires, receberás. Revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Eis que observarás todas essas coisas, e grande será a tua recompensa, porque vos é dado conhecer o mistério dos reinos, mas ao mundo não é dado conhecê-lo. Observareis as leis que tendes recebido e sereis fiéis. No futuro recebereis convênio da igreja, os quais serão suficientes para vos estabeleceres, tanto aqui na Nova Jerusalém. Portanto, aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim, e darei a ele literalmente, e não o lançarei nem rosto. Então o Senhor disse aqui que a gente precisa pedir, que a gente precisa dizer E ao a gente Senhor. vai ser revelado para a gente. Exatamente, a gente precisa dizer ao Senhor e pedir ao Senhor sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos anseios, né? E aí ele estava induzindo ou conduzindo as pessoas para que eles pudessem realmente se ajoelhar e pedir ajuda do Senhor em todas as coisas, né? E até quando essa escritura agora me veio à mente, até Tiago 1,5, né? Quando o Zé está dando as palestras, Se tiver falta de sabedoria, peça a Deus. ele pergunta lá se você tem dúvida ou tem falta de sabedoria, você só peça a Deus com um coração sincero, né? Para que ele possa te responder. Não apenas com a curiosidade, deixa eu ver o que é que Deus vai fazer aqui, se eu perguntar a Deus. E aí você não vai ter resposta alguma. Mas se você tiver coração sincero e perguntar com coragem, com disposição para receber o que o Senhor falar, aí você vai ter a resposta certa aí. E aí os santos também foram orientados com relação à obra missionária, como deveria ser, como deveria pregar o Evangelho. No 42, do 6 ao 8, ele fala sobre a obra missionária. Não dá tempo para a gente ler tudo aqui, mas eu só dar ênfase só no 6, no 7 e no 8. 42, 6, 7 e 8. Eles começaram também a receber orientação com relação ao mandamento, né? Além da lei de consagração, foram para lá para receber todos a orientação do Senhor, para que o reino crescesse na terra. Então ele disse no 42, 6, Irei no poder do meu Espírito, pregando meu Evangelho de 2 em 2, em meu nome, elevando vossas vozes com um som de trombeta, declarando minha palavra como anjo de Deus. Então, obra missionária, né? E saireis batizando com água e dizendo: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. E partindo deste local, entrarei na região do lado oeste, e à medida que encontrardes pessoas que vos aceitem, estabelecerei minha igreja em cada região. Então, obra missionária, ele orientou a eles santos com relação à obra missionária também. E assim como o povo de Moisés, como na época dos profetas, que ele deu, dos profetas antigos, ele também deu a orientação com relação aos mandamentos. Na seção, no 42, 14, eu acredito que até o 22, mais ou menos. Ele disse assim: e o Espírito ser-lhe-á-vos dado pela oração da fé, e se não receberdes o Espírito, não ensinareis, e tudo isso fareis como vós ordenei com respeito a vosso ensino, até que seja dado a plenitude da minha escritura. Sim. Aí ele disse que o missionário deveria ensinar com fé, eles teriam que ter fé e ter o Espírito do Senhor. Que ele ia dar o poder dele, né, para eles. Ele ia dar o poder. Então, se a gente não tem o Espírito do Senhor, a gente não pode, e nem tiver autorização, a gente não pode chegar e pregar o Evangelho.
Os missionários que saem, aqueles compradinhos de 2 em 2, eles recebem a autorização do Senhor. E ele é designado para sair e pregar o Evangelho. Não é chegar e colocar uma prática, vou ali na grave fazer e colocar, não. É designado, é feita oração antes para ser escolhidos. Sim, com relação ao que ele disse dos mandamentos, o que ele falou para o povo na época de Moisés, do povo antigo, ele disse, deixa eu ver aqui, qual é a partir de que, do 42, do 42:20, ele disse, não furtarás, o que furtarás, não se arrepender, será expulso. Não mentirás, o que mentir e não se arrepender, será expulso. Amarás a tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. E aquele que olhar para outra mulher, para cobiçar, negará a fé e não terá o espírito. E se não se arrepender, será expulso. Aconteceu isso com Davi, né? Eu lembro disso aí, lembrei da história de Davi, que ele olhou para a mulher e cobiçou, ele perdeu todo o reino, tudo que tinha. O Senhor deu o poder de revelação. A mesma coisa ele fez com os santos. Ele preparou os santos com relação a isso. E ele foi dado outros mandamentos, que não deveria matar, que deveria servir ao próximo. Se a gente entrar em detalhes aqui, não vamos sair do 42, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa do 42 ou podemos avançar? Podemos avançar, senão haveremos. Agora é o 43, né? Então, o 43 ele traz algumas informações sobre o profeta receber revelação para toda a igreja, né? Então, o Senhor, ele tem falado desde a época do Velho Testamento, o Senhor sempre tem chamado profetas para nos auxiliar, para nos ajudar, para dizer a vontade do Senhor para a igreja como um todo. Então, a gente tem hoje o Coro dos Apóstolos, que tem a primeira presidência, né? E o profeta Nelson, é um profeta centenário de 100 anos, e o Senhor ele tem falado com o profeta Nelson, recebido revelações para a igreja. E esse homem realmente é um homem chamado por Deus. Então, eu lembro muito da escritura que fala que certamente o Senhor, Deus, só falar coisa alguma, se revelar aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Amós 3:7. Escritura de seminário, né, Instituto. Então, o Senhor, dessa forma, no versículo 43, no capítulo 43, ele reafirma essa informação de que o Senhor dará revelação apenas para a igreja toda, para o profeta e a sua primeira presidência. Então, se houver outras pessoas que podem receber revelação para a sua família, o bispo repete revelação para a sua ala, mas para toda a igreja, a revelação só vai ser dada pelo profeta do Senhor. Para a igreja e para o mundo, né? Que para a ele igreja e para o mundo, né, Leandro? que ele não é só um E profeta. nós recebemos revelação Para nossas famílias, né? particularmente, né? Para nossas famílias. Para nós mesmos pessoalmente. Pessoalmente, exatamente. Mas para a igreja e para o mundo, só apenas o profeta do Senhor. E o Senhor, ele avisa várias vezes a gente, né? Quando a gente, vou ter uma revelação, que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, e o Senhor sempre avisando a gente. E aí, lá no 24, no 43, 24, ele até diz, ó vós, nações da terra, quantas vezes eu quis ajuntar-vos como uma galinha junta seus pintinhos, debaixo das asas, mas vós não o quiseste. Quantas vezes vos chamei pela boca do meu servo, pelo ministério de anjos, e por minha própria voz, e pela voz de trovões, e pela voz de relâmpago, e pela voz de tempestade, e pela voz dos terremotos, e grandes chuvas de pedra, e pela voz da fome, e pestilência de toda espécie, e pelo grande som de uma trombeta, e pela voz do julgamento, e pela voz da misericórdia, todo dia, e pela voz da glória e honra, e da riqueza e da vida eterna, que salvá-los com o coração, com salvação eterna, mas vós não quiseste.
né? É isso, no 42, ele fala lá no 5, né, que ele dá a lei para aquele que cumprir a lei é o discípulo dele. Mas aquele que não cumpre, ele vai ser afastado, né? Ele vai ser afastado. E aí, quando ele dá a lei, ele dá várias coisas pra gente, né? Ah, eu avisei, falei com isso, por aquilo, falei assim, fiz isso por voz de trovão, fiz isso. E aí o cara não quis, ou a pessoa não quis fazer lá a lei que ele estava pedindo. E aí ela foi obrigada a ser afastada. É interessante como ele fala no capítulo, e no outro ele deixa bem detalhado como quis ajuntar como os pintinhos, como a galinha junta os pintinhos embaixo das asas. E você que não quis. Porque de todo jeito eu tentei segurar você, né? Mas você mesmo que não quis. Lá no 44, vai ver dois versículo 44, 2. E acontecerá que, se fores fiéis e exercerem fé em mim, derramarei meu espírito sobre eles no dia em que se congregarem. O Senhor está falando aqui que isso ele preparando os santos, né? E esses capítulos aqui, esses capítulos e versículos todos falando sobre o Senhor orientando os santos, os primeiros santos, a como deveriam fazer para que o reino dele crescesse na terra. Então ele diz: quando vocês se congregarem em meu nome, lá estará meu espírito. E também o 44, 6. Eis que vos digo que deveis visitar os pobres e os necessitados e ministrar-lhes auxílio para que sejam amparados, até que todas as coisas possam ser feitas de acordo com a lei que de mim recebeste. Olha aí o Senhor falando sobre, de novo, a lei da consagração, e ele orientando que deveria visitar os pobres necessitados, falando sobre as visitas, sobre né? A ministração. O Senhor fala aqui no 44, 6. Achei muito importante a gente, apesar do tempo já estar estourado, mas a gente lembrar, 44, 6, que é o último capítulo da designação. E eu sei quanto é importante a lei da consagração, consagrar nosso tempo, ver a necessidade dos nossos irmãos, para que o reino do Senhor cresça aqui na terra. Não adianta nós crescermos, temos nossa casa, temos o que comer e saber que o nosso próximo está lá, passando fome, necessitando, passando frio, desempregado. Assim como nossos parentes, não é só. Devemos ver o todo, né? E a necessidade de estar no hospital, visitar. Nós temos programas que vamos no hospital para visitar. Se tiver um membro da igreja, nós comunicamos através dos grupos que temos para ajudar essas pessoas. Então não adianta a gente estar bem em nossa casa, com a nossa família, se nosso irmão não está bem. Ou pode ser nosso vizinho também. Então vamos terminar mais um estudo do Vencego, né, dos valorosos anciãos. Então, para terminar, eu queria deixar com vocês uma citação, né, do discurso do presidente Rossini Nelson, no discurso Convênios, de outubro de 2011, que ele fala assim: se a pessoa aceita os termos do convênio e obedecer à lei de Deus, ela recebe as bênçãos associadas ao convênio. Sabemos que quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Ao longo das eras, Deus faz convênios com seus filhos. Seus convênios ocorrem ao longo de todo o plano de salvação e, portanto, fazem parte da plenitude de seu evangelho. Por exemplo, Deus prometeu enviar um filho, um Salvador, para seus filhos, pedindo por sua vez que obedecessem à sua lei, né? Então, obedecer à lei do Pai Celestial, né, é algo profundo, né? Não importa qual seja a lei, se a gente está obedecendo a lei que Ele nos pede que a gente siga, a gente vai estar fazendo o que Ele quer, né? Se seja as coisas mínimas ou as coisas máximas, né? A gente vai estar fazendo o que Ele quer e a vontade dEle. Então, terminamos mais um estudo do Vencego dos Valorosos Anciãos. Não se esquece de
dar o like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho para os próximos episódios. Vocês estarem aí, notificados. Perfeito.